Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Um Capítulo por Dia, um CPD, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus para a edificação da sua fé. E hoje começamos mais uma série de leitura. Agora, pulando de volta para o Antigo Testamento, vamos ler em sequência os 3 capítulos de um livro curto, porém muito precioso dentro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Abacuque. Quando nós falamos de Abacuque, nós temos aqui um livro profético escrito por uma pessoa chamada Abacuque, cujos dados históricos nós não temos em nenhum outro lugar na Bíblia Sagrada. Por aquilo que nós podemos ver pelo cerne da mensagem, da invasão dos babilônios contra Jerusalém, nós podemos localizar o ministério de Abacuque mais ou menos nos idos dos anos 600 a.C. Podemos ver que ele foi provavelmente contemporâneo a Jeremias, a Sofonias, a Daniel e talvez a Ezequiel. O seu nome, Abacuque, na língua cádia, tem o sentido de planta com fragrância, mas dentro da língua hebraica ele tem o sentido de abraçar, de envolver com os braços alguém. Não temos muitos dados sobre esse profeta, nós temos mais a sua profecia, o seu livro, que já desde muito cedo foi assimilado como parte do Antigo Testamento, como parte da Bíblia hebraica. O tema principal de Abacuque é um tema que nos interessa: a justiça. Quando nós falamos de justiça, nós automaticamente relacionamos a justiça com a falta de justiça que nós vemos no mundo. Justiça seria algo ideal, seria o objetivo para qual todos nós deveríamos caminhar. Mas quando nós vemos para a nossa realidade, nós nos deparamos com um mundo totalmente longe daquilo que é o ideal. Se a justiça é um atributo de Deus, se Deus ele é justo, por que ele permite que injustiças possam acontecer no mundo e mais especificamente com o seu povo? Se o seu povo é a menina dos seus olhos, se Deus escolheu o povo de Israel e nesse contexto Judá, por que em Judá nós temos uma situação de corrosão social, de um caos que é decorrente do próprio pecado deles? Por que há injustiça nas ruas? Por que os juízes não julgam de acordo com a retidão da lei? Porque parece que Deus está ausente e muitas vezes não se encontram resquícios daquilo que nós podemos chamar de justiça, bondade. Aonde está Deus no meio da nossa rotina dentro de um mundo tão mau? Essas são perguntas que fazem parte de um pensar teológico que nós chamamos de teodiceia. Ou seja, a tentativa de nós justificarmos Deus em face a todas as aparentes contradições que nós temos em relação à injustiça no mundo e à retidão absoluta de Deus. É contra esse cenário que o profeta Abacuque já inicia o seu livro com queixas. Que queixas são estas? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Quando nós temos aqui esse até quando, nós vemos que o profeta ele está angustiado. De um lado, ele vê a situação concreta da sua realidade numa sociedade completamente longe dos padrões de Deus, corroída pela injustiça, e por um outro, ele analisa e ele vê Deus como aquele que, eventualmente, na opinião do profeta, está tardando em colocar a situação em ordem. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito em todo o lado. Judá havia passado por um momento de reavivamento com Josias, mas a partir de Josias, todos os reis subsequentes foram péssimos no seu relacionamento com Deus e ainda mais péssimos no seu governo.
A nação havia se enfraquecido e a ameaça dos caldeus, que vão vencer as forças da Assíria em 612 a.C., já é algo real. Por causa do pecado, e nós vemos isso narrado no final de 2 Crônicas e no 2º livro dos Reis, por causa do pecado de Judá, Deus permite que haja um juízo. Mas antes do juízo, aquele pecado de idolatria, aquele pecado de apostasia do povo gerou um grau de corrosão, de destruição social. Dentro do povo de Deus, não se achava mais resquício daquilo que nós chamamos como justiça. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. É muito triste vivermos em uma situação assim. Quando nós olhamos para aquilo que foi Judá e quando nós olhamos, analisando e comparando com aquilo que é hoje, podemos ter a impressão de que nós estamos vivendo em mundos semelhantes. Qual será a resposta de Deus para a queixa do profeta Abacuque? Talvez o profeta esperasse que Deus viesse a ele e dissesse: Abacuque, meu servo, eu vou resolver a situação, eu vou limpar toda a injustiça, vou trazer um reavivamento espiritual tão grande que vocês vão recobrar a glória perdida, que vocês vão ser levantados novamente como uma nação poderosa. Não foi essa a resposta de Deus. A resposta, diante das queixas de Abacuque, está a partir do versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Em outras palavras, Deus está dizendo assim para o seu profeta: preste muita atenção. Olha para as nações ao derredor. Eu vou fazer algo com vocês que se eu contasse vocês não acreditariam. Se vocês estão achando que eu vou passar a borracha em tudo e num passe de mágicas arrumar a situação de vocês, vocês estão enganados, porque eu vou tornar a situação de vocês ainda mais complicada. Sabe, todas essas injustiças que vocês estão vivendo, é esse grau de deterioração social que vocês estão fazendo parte por causa da desobediência de todo o povo contra a minha lei? Pois é, eu vou trazer um povo ainda mais ímpio, ainda mais injusto, ainda mais violento para julgar o pecado e a maldade de vocês. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. A mensagem da profecia era clara: eu vou levantar um povo ainda mais injusto que vocês, ainda mais impiedoso e extremamente violento. Eu vou julgar vocês e vocês vão saber que existe um Deus justo que zela pela sua santidade. Muitas vezes nós recorremos a Deus pedindo socorro e auxílio. E muitas vezes os problemas que nós passamos é decorrente da nossa própria rebeldia, do nosso próprio pecado. O que Deus está ensinando para o povo por meio de Abacuque é o seguinte: olha, eu julgo, eu trato, eu faço as coisas conforme o meu querer. E o meu querer nesse momento é um querer que talvez vocês não entendam. E é verdade, muitas vezes nós não compreendemos por que existe tanta maldade no mundo. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê Deus parece que está ausente, deixando todas as coisas pegarem fogo aqui. Mas não. Tudo está no controle e dentro da soberania de Deus. Deus fala para o povo: eu vou mandar os babilônicos. Os seus cavalos, eles vão tomar conta dos seus territórios. As suas tropas, eles vão invadir, vão massacrar com violência, vão fazer com que vocês sofram ainda mais dores. Eles vão rir de vocês, eles vão menosprezar vocês. E como um vento que passa, vocês serão carregados por homens cheios de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Diante de uma profecia tão alarmante, o profeta Abacuque fica ainda mais perplexo. E a partir do versículo 12, ele retruca, ele pergunta de novo ao Senhor dizendo: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. O que Abacuque está tentando dizer
é o seguinte: Senhor, mas eu pensei que o Senhor fosse bom, que o Senhor fosse santo, que o Senhor fosse arrumar a nossa situação, e eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo fazer. Está querendo julgar por meio de uma nação ainda mais injusta, para consertar a injustiça do seu próprio povo. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não te suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. E aqui, o cérebro do profeta Abacuque fica bugado. Por um lado, ele compreende Deus como um ser santo incapaz de fazer o mal. Do outro, ele vê a disposição de Deus em usar um povo ímpio para julgar o seu próprio povo. Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? A grande queixa do profeta Abacuque é o seguinte: Senhor, por que o Senhor não está fazendo nada diante das injustiças? Por que o Senhor está quieto? Por que o Senhor deixa que o seu povo se desorganize como os peixes que não são governados por ninguém? Por que o Senhor faz com que os inimigos prendam anzóis nos nossos narizes e nos puxem para o seu domínio? É a imagem da violência dos babilônicos que, ao invadir povos hostis, literalmente colocavam anzóis nos narizes dos seus dominados e os levavam para o exílio. Os babilônicos também, eles lançavam redes de verdade sobre os povos para trazê-los, aprisioná-los. E o profeta está dizendo: Deus, é isso mesmo que o Senhor vai deixar acontecer? E no versículo 17: mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. O Senhor vai deixar realmente que os babilônicos façam isso? Perplexidade. Muitas vezes nós ficamos atônitos e perplexos diante daquilo que Deus está por fazer ou Ele deixa acontecer. A perplexidade, por um lado, nos faz repensar a nossa lógica simplista do dar e receber, da barganha. Ou seja, aquilo que eu faço de bom, Deus vai necessariamente me devolver como benefício, mas a vida é muito mais complexa do que esse jogo do toma lá da cá. Deus, ele está para julgar o seu povo. E Deus estabelece a sua justiça por um meio que para nós é, na primeira vista, ilógico. Deus usa um povo ainda mais injusto para julgar o seu próprio povo, o povo da sua própria aliança. O capítulo de número 1 termina com esse ponto de interrogação da perplexidade, que é a mesma perplexidade que faz parte da expressão da nossa fé. Nós, como cristãos, devemos ter um pouco dessa perplexidade quando nós olhamos para o mundo, vemos a injustiça, quando nós vemos que Deus, ele não está trabalhando na velocidade que nós desejaríamos que ele trabalhasse, e nós ficamos assustados. Por que Deus está fazendo isso? Mas essa perplexidade não pode ser algo que venha a minar a nossa fé. Mas o objetivo de Deus fazer isso, particularmente com o profeta Abacuque, mas num nível mais ampliado à sua própria nação, ao seu próprio povo, é para que esse povo continue a cada vez mais depender dele. Nesse sentido, o profeta Abacuque, ele é muito próximo à literatura de Jó. Jó também levanta os mesmos tipos de questionamento quando ele foi afligido. Jó, ele tem uma questão pessoal de como Deus está trabalhando pessoalmente na vida dele, e Abacuque tem uma questão mais ampliada. É como Deus está tratando com todo o seu povo com relação àquilo que é a verdadeira justiça. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para as circunstâncias que nos cercam, muitas vezes nós não temos resposta nenhuma daquilo que eventualmente Deus vai fazer. Nós ficamos absolutamente perplexos. Mas essa perplexidade, ela terá a sua resposta. Essa perplexidade serve para que o nosso coração não se ensoberbeça. Porque a soberba é o pecado que causou todos os males. O povo de Judá estava nessa situação de absoluta injustiça generalizada. Por quê? Porque o coração deles se ensoberbeceu e eles abandonaram o Senhor. Por que os babilônicos estavam
agindo em todas as nações dessa maneira porque eles eram soberbos. Deus haveria de julgar tanto a soberba do seu próprio povo como a soberba da Babilônia, mas no seu tempo apropriado. Quando nós olhamos perplexos para aquilo que Deus está fazendo, muitas vezes sem compreender, nós precisamos ter a nossa fé fortalecida no fato que Deus, ainda que nós não entendamos o que Ele está fazendo no momento, Ele tem a saída correta, Ele tem o melhor para o seu povo, para os propósitos amplos e gerais da sua vontade sobre toda a terra. Aquilo que Abacuque está a nos apresentar não é simplesmente uma questão de justiça retributiva e de um indivíduo do profeta ou de alguma coisa relacionada com a sua própria nação. Na verdade, Abacuque nos mostra o padrão da justiça cósmica de Deus, porque o mesmo Deus que entra com juízo sobre o seu próprio povo porque eles pecaram, é o mesmo Deus que julgará todos, inclusive os babilônicos, que ele, Deus mesmo, vai usar momentaneamente como instrumento do seu juízo. Olha só, que coisa. Deus está acima de todas as coisas. E mesmo que nós, visualmente e momentaneamente, não compreendemos o grau da justiça e da perfeição, da retidão do Senhor, Ele permanece sempre fiel, reto e justo. Nós vamos ver nos capítulos subsequentes como essa perplexidade do profeta diante da terrível notícia de Deus, ela vai tomar uma resolução. Acompanhe os 2 capítulos restantes na nossa leitura curta do profeta Abacuque aqui no CPD. Fique perplexo, mas nunca deixe de confiar em Deus.